gente boa e amada, vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4. E quem trouxe Bíblia, permaneça, por favor, com ela aberta no colo, para ir acompanhando, não só a leitura, mas enquanto eu estiver falando, tá bom? E eu quero também pedir para daqui em diante nós ficarmos o mais quietinhos possíveis, todos os celulares desligados, todas essas parafernálias da intrusão fora de nós, por favor. E silêncio e quietude. Eu vou ler o capítulo 4 todo de 2 Timóteo, tá bom? Todo mundo aqui comigo? Amém? Mesmo? Então, atenção, silêncio, mente concentrada no que se ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Paulo diz a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, e consciência do Evangelho. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina ou a palavra do Evangelho. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, mestres que adaptem a palavra às cobiças e aos caprichos da época, como que, sentindo coceiras nos ouvidos, eles não quererão o Evangelho, eles optarão pelas adaptações das conveniências. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, preferindo entregar-se a qualquer fábula, mover, invenção, criação, construção humana. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho do propagador do Evangelho, do evangelista, do que anuncia boa nova. Cumpre cabalmente teu ministério, teu serviço na vida, que é espalhar o amor de Deus. Quanto a mim, diz Paulo, estou sendo já oferecido por libação, que é uma expressão, aquele derramar de elemento líquido, fosse o sangue, água, óleo, no sacrifício, no holocausto, antes dele ser aceso. Paulo está dizendo: eu estou com os meus dias contados, eu estou vivendo um momento da vida que poderia equivaler a esse momento anterior a acenderem o holocausto para Deus. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia quando eu lá chegar. E não somente a mim, mas dará a mesma coroa também a todos quantos amam a sua vinda, querem-no para si, dizem Maranata todo dia, tem nele sua maior, única e absoluta esperança. Procura vir ter comigo depressa, prossegue ele, falando a Timóteo, não esqueça. Porque Demas, que foi companheiro dele antes, tendo amado o presente século, o mundo, essa era, desistiu, me abandonou e se foi embora para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito
para a Dalmácia. Crescente, Tito não tinham feito nenhum abandono, tinham apenas ido pregar a palavra, mas o Demas tinha sido um abandono, era um companheiro que tinha largado Paulo. E ele diz, agora somente Lucas está comigo aqui, pois somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos, que era um companheiro antigo que viajava com Paulo e Barnabé, ele era primo de Barnabé, fez a primeira viagem missionária de Paulo junto com Paulo, mas na volta, quando Paulo disse a Barnabé, vamos voltar confirmando todas as igrejas que nós criamos, fundamos, pregamos a eles, vamos ver se eles estão bem. O Marcos disse, eu não vou não estou afim de não. E era no meio da viagem, ficou aquela divisão na viagem. E Paulo dizendo, não, vamos lá. E Barnabé, que era primo de Marcos, ficou todo enredado, dividiu o grupo. Acabou que Marcos foi embora com Barnabé, fizeram outra jornada e se perderam de Paulo. De certa forma, se perderam da história por aquela escolha. E Paulo diz agora, anos depois, mostrando que o coração dele estava totalmente limpo em relação a Marcos, que no passado o havia abandonado, agora ele diz a Timóteo, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Não havia na mente de Paulo essa ideia kármica de que se o cara um dia pisou na bola comigo, ele está estragado para sempre. Isso não é evangelho em nós. Quanto a Tíquico, que era um companheiro, ele diz, eu o mandei até Éfeso, para ver se está tudo bem lá. Quando tu vieres, traze a capa que deixei em Troade, que de fato é Troia, da Helena de Troia, lá na Turquia. E Timóteo ia passar por ali para ir até onde Paulo estava. Ele diz, quando você passar por Troade, lá na Ásia Menor, na cidade de Helena de Troia, traze a capa que eu deixei lá, na casa do irmão Carpo. Tem uma capa minha, de frio. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos, as leituras dele, da palavra, de outros livros que ele lia. Alexandre, o latoeiro, que era também um irmão, ele diz, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará segundo a paga as suas obras. Tu, guarda-te também dele. Não dá mole para esse cara, porque do que ele fez não foi moleza. Porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, no tribunal romano, ninguém foi em meu favor. E os historiadores dizem que Alexandre o latoeiro, que antes era discípulo, para salvar o seu pescoço, depois contra Paulo. E ninguém na igreja teve a ousadia de se levantar, de calá-lo. Paulo repreendeu sozinho, mas ele resistiu e todo mundo ficou caladinho. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta naquele dia. Mas o Senhor nunca me deixa. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, até no tribunal e em qualquer lugar. E todos os gentios que passam pela minha vida possam ouvir a palavra. E mais, eu acabei sendo libertado da boca do leão. Eu pensei que daquela ali eu ia ser jogado na arena, mas não foi dessa vez. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, porque ser comido pelo leão não é nada de mal. O que é mal é ficar com ódio de Demas, é guardar ressentimento contra Marcos,
guardar ódio no coração contra Alexandre, o traidor, é ficar amargurado para sempre em relação à igreja que não foi em seu favor, que não levantou a voz. Isso é que é o mal. Ser comido por leão é uma contingencialidade que não faz mal ao espírito de ninguém. Mas guardar essas coisas no coração é o diabo fazendo morada em nós. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda a Priscila e Áquila, que estão aí contigo, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, todos os amigos que andavam com ele, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos que sobraram da igreja que estava próxima a ele. O Senhor seja com teu espírito. Pai seja convosco. Essa é a carta de um homem que, para os padrões da antiguidade, de 2000 anos atrás, já estava velho. Velho por todas as razões. Velho porque, ao encontrar-se com Jesus, aí próximo aos 30 anos de idade, ele se entregou à missão da divulgação do Evangelho como um ser kamikaze no planeta. Quem lê descrições aqui em 1 aos Coríntios e em 2 aos Coríntios, das coisas que aconteceram a Paulo e também no livro de Atos, toma consciência do tipo de vida guerrilheira, fugidia, da vida bin Ladeniana para o bem que Paulo viveu, não para matar, mas para salvar, não para explodir, mas para agregar, não para dividir, mas para construir pontes. Mas não sem sacrifícios extraordinários, prisões e prisões, prisões curtas, açoites, diversos, maus tratos, algemas, cadeias, privações, fomes, dias e dias, jejuns compulsórios, doenças contraídas no caminho, na jornada, algumas se tornando crônicas, cansaço, perseguição de cidade em cidade, de cidade em cidade, sem desistir nunca, voltando aos mesmos lugares sem medo, fortalecendo os irmãos e seguindo viagem, fazendo isso e rodando o mundo, pelo menos 3 vezes, talvez 4, o mundo possível dele viajar naqueles dias, dedicando a maior parte do seu tempo do caminho que hoje está na Síria até o extremo da Itália, e ele disse que tinha vontade de chegar até a Espanha, pregando a palavra, e isso tudo era a pé. Quando tinha um mar como o Mediterrâneo, um barco do lado de lá a pé, andando por montanhas nevadas, desertos, sendo assaltado no caminho, molestado por todo tipo de molestamento e muitas traições. Só que agora ele está preso numa das prisões estáveis, mais longas dele. Paulo teve prisões muito curtas, com BOs de ocorrência, e aí a intervenção de alguém na cidade tirando a ele. Mas houve uma mais longa, algumas mais longas. Por exemplo, ele ficou 2 anos numa masmorra na cidade de Cesareia Marítima, no litoral de Israel, num dos palácios de Herodes, e que havia se tornado uma das obras mais magníficas daqueles dias. E justamente na sala, embaixo da sala do rei,
aonde ele fazia seus banquetes orgiásticos, é que ficava a masmorra de Paulo, de modo que era o pessoal suruboso em cima e o santo embaixo. 2 anos na masmorra, está lá até hoje. Ele passou também um tempo longo numa prisão em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo numa prisão domiciliar em Roma. Não num cárcere, mas numa casa. Preso sem poder sair de casa. Só recebia o povo que ia lá. Deram-lhe permissão para receber visitas. Aí para ele ficou muito interessante. Porque era todo mundo vindo e ele espalhando a palavra para todos. Mas provavelmente, nesse contexto aqui, nós estejamos falando de um outro momento, que os historiadores não têm muita certeza de qual seja. Mas é uma prisão com muito mais privações, pela descrição que o texto faz, pelo frio, pela solidão, pela falta de intercâmbio tão intenso de irmãos com ele, pelas circunstâncias. Mas não importa em qual momento de prisão tenha sido, o fato é que o que se depreende é que as circunstâncias eram extremamente adversas. Primeiro, ele reclama dessa relação difícil com pessoas, com seres humanos que ele contava como sendo amigos de fato e que não eram amigos. Demas o traiu, o abandonou, depois de décadas de caminho com ele. Simplesmente disse: olha, Paulo, valeu mesmo, mas chega. Eu estou pedindo férias do reino de Deus e estou indo embora. Alexandre o Latueiro era um discípulo, mas por causa das angústias daqueles dias, e não se esqueçam, Paulo veio a morrer não muito tempo depois disso, sob Nero, naquela loucura toda que varria Roma e, por conseguinte, reverberava em todo o Império Romano. De modo que o Alexandre o Latueiro, numa dessas circunstâncias, disse: se eu confirmar meu vínculo com ele, eu morro. Mas ele fez pior do que isso. Ele passou a acusar Paulo. E foi consistente, crônico, perseverante, foi ao tribunal e enfrentou Paulo. E Paulo rebateu e disse: não é isto, mas Paulo diz, não se curvou ante nenhuma palavra, antes me enfrentou duramente. Mas essa é uma coisa entre ele e Deus, diz Paulo, o Senhor vai tratar dele. Aí ele fala das circunstâncias de vaziez fraterna também. Do pessoal que tinha ficado em lugares, de outros que ele tinha por circunstâncias enviado para tratar de assunto, de um amigo que tinha ficado doente para trás e que ele deixara e não tinha notícias de como estava lá em Mileto, nas proximidades de Éfeso, ainda na antiga Ásia Menor, Turquia de hoje. E Timóteo está a caminho, certamente num caminho que o faria passar por Trode, portanto, cruzar a Ásia Menor. A prisão de Paulo ficava em algum outro lugar mais distante. E Paulo diz: olha, está frio a beça, muito frio. Então, quando tu vieres, não esquece a minha capa, porque o inverno chegou. E eu estou aqui passando um frio danado na prisão. Traz a minha capa, por favor. Ou você pensa que era uma coisa de fashion? Sabe, aquela capa, meu Deus, aquela capa Versace, eu não posso perder aquela capa. Aí seria Paulo, viado apóstolo, né? Era frio, frio. Frio, traz a capa que está frio. Mas não só frio, ele estava não só passando necessidade, olha as necessidades emocionais,
falta de amigo, de relacionalidade, traição, decepção, tristeza, saudade, gente boa longe, gente ruim perto, gente traíra, tramando mal, e gente muito boa, distante da possibilidade de vir ajudá-lo. Esse é o estado emocional de um cara que tinha dado a vida inteira para cobrir essas pessoas, para ajudá-las, para acolhê-las, para abraçá-las, para incluí-las. Mas agora muitas delas o estão abandonando num tempo final da existência dele. Tudo para colocar o cara numa depressão terrível. Para tirar dele toda a vontade de ser, de viver, de pregar, de anunciar a palavra, de se dar, de encarar, de lutar, de combater. Porque poucas coisas nos vulnerabilizam tanto quanto traições fraternas. Quanto a gente vê gente que você deu o coração, a vida, a alma, o tempo, correu riscos, se entregou, de repente simplesmente tratarem tudo como se não tivesse sido nada. Olharem para você sem nenhuma memória, sem nenhuma gratidão, sem nenhum vínculo. Simplesmente se irem. E o coração cai na perplexidade enorme. Ou então aqueles a quem você ensinou, educou, ajudou, criou na fé, investiu, se deu, e de repente, por uma circunstância de sobrevivência, de autopreservação no conforto, ou de indisposição a correr qualquer risco, é capaz de tirar o seu da reta e jogar o irmão aos leões. E foi isso que Alexandre fez com ele. No mais, ele está carregado de muita saudade de amigos distantes. Ao lado dele estava apenas Lucas, que se tornou o historiador em razão do qual a gente fica sabendo dos Atos de Paulo e dos Apóstolos, do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, era o único com ele e ficou com ele o tempo todo sempre. Por isso ele diz, somente Lucas está comigo. Primeiro nível de necessidade é essa, emocional, com essa gama e variedade de sentimentos, todos somados, porque todos estavam presentes nele, daria um caldo depressivo e de desistência e de cansaço horroroso. Por coisas infinitamente menores, você em liberdade, podendo ir e vir, e não num calabouço. Você em dias de sol, com o carro na porta. Por contrariedades muito menores, você chuta baldes e late igual um cachorro e desiste e se exila do bem? Agora imagina depois de uma vida inteira, se dando a pessoas, passando por perrengues que você não aguentaria o dízimo deles. E agora numa situação de pauperismo total, carência física, fome, frio, tudo isso, ainda há esse gap, esse vazio emocional, cheio de traições, decepções, saudades, carências de amigos. O segundo nível são as privações físicas, o frio, o desconforto, as coisas contadinhas, ração de cadeia, todo dia. Além disso, o tédio. Ninguém, só Lucas com mais acesso direto a ele, constante, todo dia, e ele andando em volta da masmorra, para lá e para cá.
sem um livro para ler, sem vem ver TV, sem os celularezinhos mágicos de Merlin da gente, que só faltam trazer mensagem de Gabi para nós, do anjo Gabriel. De tão completos que estão, sem nada, sem nada. A maioria aqui sem um celular para ficar futucando já começa a entrar em ansiedade, né? Eu vejo o pessoal muito bem sem celular, quando eles ganham, inicia um negócio, que é uma coisa que eu vou vendo que até os mais sóbrios sucumbem. É um negócio poderoso. Isso aí. Eu já tenho visto gente mandando mensagem de texto para um cara do lado. Estão trocando texto e está do outro lado da sala. Recebeu? É um negócio muito esquisito, é uma geração patética. Agora, Paulo não tinha nada disso, não tinha nem os livros, nem a Bíblia para ler. Traz os livros, especialmente os pergaminhos. Para ver se eu leio aqui um Isaías, um Jeremias. Porque naquele tempo Paulo não podia ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Minhas cartas, traz as minhas cartas para eu ler. Para ver se eu me edifico com as minhas cartas. Não. Era Gênesis até Malaquias que ele tinha para ler. Traz o que você puder para eu ler a palavra. O resto estava dentro dele. O que a gente chama de Novo Testamento não era papel para ele, era só mente, alma, memória, espírito, vida, compreensão, entendimento, saber. Era inscrição no coração, não num livro. Isso era evangelho para Paulo. Os livros, ele pede os do Antigo Testamento, porque não existia Novo Testamento. O Novo Testamento era Pedro, era Paulo, era João, era Mateus, vivos, pregando a palavra. Eram todos os que pregavam a palavra sem falsificá-la, eram evangelho, eram Novo Testamento. Aí ele está também nesse momento de tédio profundo. O apóstolo tem tédio. O homem de Deus que já foi arrebatado ao terceiro céu tem tédio também. Gente que se converteu vendo uma grande luz na estrada de Damasco, ouvindo voz de Jesus, tem tédio também. Tem carência de amigos. Então a primeira coisa que eu queria dizer para nós, e alguns aqui já me leram e já me ouviram falar isso em outras eras da vida, mas não é a mesma coisa que eu vou dizer, é só a introduçãozinha que é igual. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a graça de Deus não nos desnaturaliza. Você pode repetir isso comigo? A graça de Deus não nos desnaturaliza. Esse é pensar diferente é um equívoco horroroso, mas que foi ensinado para nós. Foi ensinado, por exemplo, que crente nunca tinha depressão. Se tivesse, era opressão demoníaca. Foi ensinado para a gente que crente nunca ficava triste. Tristeza era a negação da fé. Foi ensinado para a gente que, de fato, nós éramos pessoas com capacidades especiais, que coisas não doíam tanto na gente. Depois da chamada teologia da prosperidade, aí ficou um inferno. Crente só não voa. Só não voa. E quando voa tem que ser de primeira classe, senão ele não é filho do reino na econômica. Não. Ele ainda é um diácono. Ele ora pela hora em que ele vire um pai apóstolo. Aí ele alcançou a graça de voar de primeira classe. Aleluia. Mas só não voa. Mas no mais, eu ordeno, eu decreto, eu não sei o quê, eu piso, eu mato, eu esfolo tudo com a palavra, em nome de Jesus.
Aí eles aguentaram essa onda assim uns 10 anos. Não passa de 5 na experiência pessoal. Porque no máximo 5 anos depois o cara já ordenou pra caramba e se ferrou. Já decretou pra caramba e se estrepou. Já foi ficando doente, bateu o pé e disse: em nome de Jesus é a palavra rema, eu decreto. Decreto, gripe nenhuma me pegará, e sai com um catarro verde a semana inteira por aí. Aí tinha que se esconder dos crentes. Na década de 90 estava a tal ponto que eu escrevi aquele livreto Tá Doendo, para aliviar os irmãos e dizer a eles que era lícito dizer ai, dói, estou doente, porque não podia. Quem estivesse doente estava em pecado. Uma geração de sobrenaturais. E que permanece, de certa forma, na maioria das mentes pagãs do meio cristão até hoje. E que são a maioria em relação a quem pensa diferente. Até hoje. A graça de Deus, no entanto, não nos desnaturaliza. Você olha para Jesus e o vê sentindo fome, sentindo sede, sentindo sono, ficando cansado, às vezes de saco cheio. Vocês já viram Jesus de saco cheio? Aqui no Evangelho, de saco cheio. Jesus dizendo, até quando? O texto diz, e arrancou do seu interior um profundo suspiro. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei meu menino. E não foi uma vez só, não. Houve uma ocasião que ele estava num cansaço tão grande que ele foi para fora das fronteiras de Israel para descansar, nas regiões Ciro-Fenícias, e falou aos seus apóstolos, não quero que ninguém me incomode. Mas tinha uma mulher com uma filha endemoninhada, lembra? Que vazou a barreira apostólica, atravessou tudo, arrombou a porta. Se Jesus queria ocultar-se, mas não pôde ocultar-se. Mas ele se tratava com respeito. Estava cansado, vamos descansar. Você o vê com regularidade, começando o dia na montanha, bem cedo, fazendo silêncio na mente. Você o vê quase todo dia no Evangelho, depois de um dia inteiro de pregações, ensinos. À noite ele se recolhe, ele quer silêncio mental, quer uma gruta, quer uma quietude. Às vezes não quer nem a companhia dos discípulos, se distancia sozinho para se aquietar, para parar a mente. Quando você o vê nos momentos finais, antes de ir para a cruz, o que é que se descreve acerca dele? Número 1, ele dizendo aos amigos, discípulos, por favor, fiquem comigo. Vigiem comigo e orem. Não durmam, porque eu estou angustiado. A minha alma está profundamente triste até a morte. E se diz que ele foi tomado de pânicos, horrores e angústias, e que suou sangue. Porque a graça de Deus não nos desnaturaliza. Você coloca o indivíduo sob aquela pressão toda, seria absolutamente inumano se ele não manifestasse com humanidade todas as expressões da sua própria humanidade ante a realidade que não podia ser negada e nem fingir que não estava acontecendo. Não há no Evangelho nenhum convite para a evasão da realidade. Como não há nenhuma afirmação de sobrenaturalidade nossa, crônica e cotidiana, sobre a natureza ou sobre a naturalidade da nossa própria existência nas circunstâncias nas quais a vida nos coloca. Seja isso em relação a afeto, a emoção, a amigos, a traições, a perdas, a saudades, a decepções. Seja isso em relação a conforto, a escassez, a fome, o alimento,
ao frio, às intempéries, às circunstâncias, seja isso em relação à necessidade psicológica de troca, de ânimo, de estímulo, de leitura, de lazer, de interiorização que nos livre da masmorra dos cotidianos. Pela leitura, ele viajava. O que ele queria era que o coração dele se edificasse, a mente se ocupasse. Porque a graça de Deus não tira de nós as nossas necessidades humanas. As mais genuínas, as mais legítimas, as mais verdadeiras. Aquelas que, se a gente negar que sejam necessidades nossas, a gente começa a se tornar meio sociopata, inafetivo, embrutecido. De modo que não negar que na vida a gente careça dessas coisas faz parte da nossa saúde humana. Essa é a primeira coisa. Mas se de um lado a graça de Deus não nos desnaturaliza, de outro lado, a graça de Deus não nos enfraquece ante a natureza das coisas, ao contrário, a graça de Deus nos fortalece. Ela não tira de mim a minha humanidade, não me desnaturaliza. Mas ela não me deixa numa fraqueza maior do que as circunstâncias, jamais. Não me poupa da experiência natural, emocional, afetiva, circunstancial, econômica. Não me poupa da necessidade de que no frio eu queira calor, de que no calor eu queira frescor. Não me poupa das necessidades de vínculos, de presenças, de trocas. Não me suprime o poder da saudade, o desejo do encontro, do abraço. Não tira de mim a necessidade de que a minha mente mude os tunes, mude as estações, tenha variações, necessite de lazer mental, de mudança de preocupações que queiram se tornar únicas. A graça de Deus não tira de nós a necessidade de que a gente verifique as demandas da nossa natureza e as trate com o devido respeito. Por outro lado, se a graça de Deus não nos sobrenaturaliza, ela nos dá, todavia, um poder sobrenatural para enfrentar as demandas da realidade da nossa própria natureza. Ela nos fortalece para além de nós nesse processo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí é nessa hora que a maioria de nós não aproveita a graça de Deus. Se está sendo traído, abandonado, deixado, maltratado, esquecido, ou qualquer uma dessas coisas, a maioria de nós sucumbe, se acaba, ainda diz: Deus, aonde estás, que não fizeste os meus amigos serem amigos de verdade, ó Deus, e eu que confiei em Ti, que esses amigos, por serem teus, não me trairiam, ó Deus. Por isso eu não quero mais saber de nada. Não vou mais lá, não prego, eu não quero saber. Tem pastor que por causa disso me escreve dizendo: estou deixando o ministério. Pelo amor de Deus. Por quê, hein? É porque falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Falta o que em Paulo sobrava. Falta essa certeza de que a realidade eu não nego, doeu. Demas foi um traíra, Alexandre o Latueiro foi um satanás. Os irmãos foram todos uns calhordinhas covardes. E eu estou aqui sozinho com Lucas, no frio, com fome, quase sem assistência, a não ser por Lino, Cláudio, alguns poucos que passam por aqui. Mas tem uma adversativa no meio dessa constatação. Ele vem afirmando tudo isso e, de repente, ele entra com uma adversativa poderosa, no verso 17. Descreve todos esses níveis de carência e diz:
mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Gente, o Evangelho só entra em nós quando, com amigos ou sem amigos, nós somos de Jesus. Quando casados ou descasados, nós somos de Jesus. Quando amados ou desamados, nós somos de Jesus. Quando com fidelidades afirmadas ou traições confirmadas, nós somos de Jesus. Quando aqueles que deveriam nos defender nos acusam, ainda assim, nós somos de Jesus. Quando perante as cortes, os ambientes, a sociedade, as reputações, aqueles que a gente julgava que seriam sempre os nossos backups, se evadem, fogem e desaparecem, nós ainda assim somos de Jesus. Quando o coração está triste, deprimido, se sentindo encarcerado, e no caso dele, de fato encarcerado, carente, com frio, sozinho, entediado, cansado, tédios, existem no coração de gente de Deus. E para ele, nada disso pegava. E ele ainda disse, fui livre do leão. Senti o bafo do bicho. Pensei que tinha chegado a hora, mas já sei que vai chegar. Já me sinto como uma libação no altar, porque a hora vai chegar. Mas o Senhor me assistiu. E sempre me assistirá. E me dará forças. Porque eu não vou parar. Ninguém me para. O Senhor me deu forças para que eu continue um veículo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou um instrumento. Com ajuda, sem ajuda, com amigos, sem amigos, com afeto em meu favor ou contra mim, com gente me confirmando ou gente me negando, eu não vou desistir. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Com marido, com namorado, sem namorado, com gente boa ou com gente má, com gente que a gente confiava ou com gente que nos decepcionou profundamente, com presenças ou com saudades. Nós somos do Senhor. E Ele nos dará força, nos assiste e nos reveste. Não nos torna sobrenaturais, nos torna apenas fortalecidos no seu poder. O que dói, dói, mas a gente continua. O que faz falta, mas a presença de Deus nos completa. Saudades a gente sente, mas a gente não para na jornada. Amigos bons a gente quer, mas a gente não tira férias e não vai para um spa até que eles cheguem. A existência continua e a gente prossegue. E no caso dele, ele diz, o Senhor me deu forças para que até na boca do leão eu pregasse plenamente a palavra, para que o Evangelho seja cumprido na minha vida, com gente ou sem gente. Eu não dependo de terceiros, eu sou o Evangelho hoje. E o que eu quero é que, pela minha vida, com amigos fiéis ou sem amigos fiéis, os seres humanos que passem ainda pela minha vida e enxerguem Evangelho puro e simples em mim. E nesse caso, eu ainda fui liberto da boca do leão. Estou no lucro, minha gente. E aí prossegue, dizendo, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Porque, como eu disse na leitura, a obra maligna não é o leão, não é o frio, não é a privação, não é o tédio, não é a saudade. A obra maligna é o que decorre da autocomiseração, da autovitimização. Ai, coitado de mim, Paulo. Por que eu fui entrar nessa de ser apóstolo de Cristo Jesus? Você não vê uma carta de Paulo, ai de mim, Paulo, que me tornei, não sei porquê,
apóstolo de Cristo Jesus, estou aqui pedindo a Deus que, por favor, me atenda um pouquinho. Mas ele começa dizendo, eu, Paulo, escolhido antes de nascer, para ser ministro de Deus em favor de vós outros. Estou aqui para compartilhar a graça de Deus convosco. Esse é o tom que não muda, que não muda, que não muda e não muda aqui também. A obra maligna era deixar que o tédio tomasse conta do coração dele para além da efervescência da fé, da consciência e da disposição da fé. A obra maligna é dizer, Jesus, eu já fiz tudo que eu podia fazer, agora eu paro. Parece que o povo não quer, eu cruzo os braços, lavo as minhas mãos proféticas e apostólicas. A obra maligna é deixar que um Alexandre o Latueiro corroa como câncer dentro de nós a esperança e a alegria de servir. Tire de dentro de nós aquela alegria de fato servir ao próximo, independentemente de quantas trairices e traições nós já tenhamos sofrido na vida. A graça de Deus nos torna cínicos para a maldade. A gente continua enfrentando o mal com o bem. Essa é a obra maligna. A obra maligna é nos amargurar. A obra maligna é nos envenenar o coração. É dar lugar ao diabo pela ira, pelo ressentimento, pela autocomiseração. Todas essas coisas que abrem flancos para o diabo na existência da gente. Para pegar a tristeza e a tornar numa depressão. Para pegar uma saudade e fazê-la virar uma carência cósmica. Para apanhar uma traição e fazer daquilo a ideia de que a vida conspira contra nós. Para fazer de um episódio a certeza de que aquela é a orquestração que vai paranoicamente alimentar todas as nossas interpretações da vida daí em diante. Essa é a obra maligna. A obra maligna é pensar que andar com Deus é andar em liteiras, sendo carregado por escravos. A obra maligna é não saber que andar com Deus pode significar um dia comer muito bem, outro dia passar necessidade. A obra maligna é não entender a variedade e a dinâmica das ações de Deus no tempo e no espaço, todas em nosso favor, independentemente das configurações e contornos que elas tenham no momento. E em não entendendo isso, pensar que tudo que a gente considera adversidade é abandono de Deus em relação a nós. A obra maligna é pensar que andar com Deus nos coloca numa rota que nunca nos colocará na cara do leão. A obra maligna, meus irmãos, mais do que qualquer outra, é crermos enganosamente de que no mundo nós não teríamos aflições, porque Jesus venceu toda a aflição por nós, diferentemente do que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas saibam, tem perrengue. E quando o coração de vocês se turbar, não se turbem. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso tudo é passageiro, é transitório. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou como ele próprio, Paulo, disse, porque eu tenho por certo de que a nossa breve e momentânea tribulação neste mundo não é para comparar com o eterno peso de glória a vir a revelar-se em nós. A obra maligna é essa. Não é o que os homens nos fazem, é o que a gente faz em nós com o que em nós é feito. Essa é a obra maligna. A obra maligna não existe fora de mim. Um ladrão não me é uma obra maligna. A obra maligna é o que eu faço da presença do ladrão na vida. A obra maligna não é ser traído, é o que eu faço da traição. A obra maligna é maligna para o traidor. Mas a malignidade do traidor, como Paulo disse, ele tratará com o Senhor no meu coração. Qual é a obra maligna que um traidor pode causar? Se não me deixar
com o espírito odiento, revoltoso, amargurado, vingativo, persecutório, frio, descrente, justicista. Essa é obra maligna. Nunca vem de fora. É a que brota de mim. É a que cresce em mim. É a que eu permito desenvolver-se em mim. Essa sempre é a obra maligna. O Senhor, a graça dele, não nos desnaturaliza, mas também não nos deixa sem o poder para enfrentar qualquer coisa que nos chegue como contingência natural que nos deseje esmagar apenas pela força que carregue ou pelo poder que tenha de infiltrar em nós os sentimentos da derrota, ou do abandono, ou do cinismo, ou da indiferença, ou da vingança, ou do cansaço de morte. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, e me deu poder para que por meu intermédio o Evangelho siga, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí você pergunta, tá legal, mas o que me faz ficar assim? Não é essa a questão? O Paulo ficou assim, agora o que me faz ficar assim? Me tornar um ser ante quem? Nada da vida é negado quando é realidade. O amigo traiu? Traiu. A igreja fugiu? Fugiu. Quem deveria testemunhar em meu favor apareceu? Não, me abandonou. Alexandre o Latoeiro é um cara legal pra caramba? Não, é um cretino, mentiroso, que só pensa em si, egótico e perverso. E capaz de enfrentar você com mentiras horrorosas. Esse é o fato sobre ele. Foi isso que aconteceu comigo. E eu fui ao tribunal e por pouco não fui jogado para o leão. Além disso, está frio pra caramba, a prisão é uma miséria, amigos não chegam, é um tédio. O inverno é paralisante, eu não tenho nem com quem me distrair a minha cabeça. Traz a minha capa, traga os meus livros, por favor. Esses são os fatos naturais, sensíveis, sensoriais, reais, que a gente não pode negar. Paulo adoeceria profundamente se ele dissesse, olha, estou sozinho, mas não estou sentindo nada. Aquela carta da teologia da prosperidade. Carta de Kenneth Hagin, de Paulo a Kenneth Hagin. Meu querido Kenneth Hagin, estou preso numa prisão maravilhosa. Faz um frio enorme para os pagãos, mas para mim, que sou cheio do Espírito Santo, Paulo do fogo, Paulo do poder, Paulo da lareira, eu chego assim, sinto calor irradiando de mim, assim pela prisão. Eu virei um aquecedor pretoriano, para falar a verdade. Gabi tem me visitado com muita regularidade, de modo que ele me serve banquetes extraordinários. Não tenho tido falta de nada. Distração angelical. Me contam piadas, para você ter uma ideia. Tamanha intimidade com o reino eterno. E mais do que isso, meu querido Kenneth, preciso lhe dizer que Alexandre o Latoeiro está amarrado em nome de Jesus e não terá poder de me fazer nenhum mal. Quanto à igreja, eu já declarei, já decretei, já amaldiçoei quem não aparecer no tribunal. Do contrário, estenderei a minha mão, declararei a perdição de todos, porque assim anda um homem vitorioso. Ou se já tivesse acontecido, tinha aquele pessoal do tempo do livro Louvor que Liberta, que é um livro muito bom, mas o pessoal tratou mal a mensagem do livro e foi para outro extremo. Viraram umas poliana moças, na década de 70 e 80.
Todo crente era Poliana moça. Era negação de tudo. O cara vem dar uma topada aqui. Ah, aleluia, glória a Jesus. Que topadinha gostosa. Ai, meu Deus, é bom ter dedo. Aleluia, como é bom ter unha esfolada. Era mais ou menos assim. Pneu do carro furava, o cara ia trocar o pneu. Glória a Jesus. Ô, macaquinho bom. Lá, 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 glória ao Senhor. Por dentro ele estava dizendo, puta merda, não, mas pra fora era, lá. Foi virando uma hipocrisia de louvor horrorosa. Horrorosa. O cara vinha falar com você sem um tostão no bolso. Isso aí, meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Não, um servo de Deus não precisa de nada. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí você diz, ó, eu por acaso estou precisando, você não pode me ajudar não? Mas era o tempo da evasão. No Evangelho não tem supressão, não tem evasão. No Evangelho só há realidade, verdade, o que é. Tá doendo, tá doendo. Dei topada, dei. Me traíram, me traíram. Me senti mal, a beça. Me abandonaram, é bom não, é um horror. É legal contar com pessoas e depois não aparecer ninguém e todas se evadirem. Não, é uma frustração matante. Especialmente quando você ama. É gostoso viver nutrindo saudades de gente amada que não aparece nunca. Não, não é bom. É uma delícia um friozinho que não passa nunca. Não, traz a capa, mano. É bom tédio? Não. É bom ler um livro, é bom se distrair, é bom conversar, é bom tirar a cabeça da rotina. É saúde humana. Mas nenhuma dessas coisas são desculpa. Nenhuma dessas coisas tem que carregar o poder da desmobilização das nossas decisões no nosso coração. Nenhuma dessas coisas tem o poder de nos desevangelizar, de desentronizar a graça de Deus em nós. Tudo isso é fato, dizer, mas há um fato superior. O Senhor me assiste, o Senhor está presente, o Senhor me fortalece, o Senhor me usa, eu sou um canal, um veículo. Ninguém vai me entupir, ódio nenhum vai me entupir, vingança nenhuma, abandono nenhum, nada vai me desmobilizar. Aí você diz, mas por quê? Qual é o segredo desse negócio? O segredo disso você sabe, você só não quis até hoje. O segredo disso é a gente, de fato, ter uma relação de fé com Jesus, que nos faça, não com palavras, mas como expressão visceral das nossas convicções, dizer o seguinte, como ele diz no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. A primeira coisa é um cara que sabe que a vida dele é um sacramento. Ele usa uma linguagem sacramental, cultica, do altar do templo lá em Jerusalém. Se o templo não está lá, o sacrifício de louvores, a oferta de manjares, não está lá, está aqui. Tudo isso que está acontecendo é como o derramar da libação no altar. É a preparação para subir. Eu sou um sacramento da graça de Deus no mundo. Quanto a mim, eu já estou sendo derramado no altar. O tempo da minha partida é chegado. Essa é a primeira coisa. É entender que todas essas coisas que possam acontecer quando nos encontram com um coração cheio de fé, de confiança, de amor, de amizade com Jesus, de não vacilação em relação ao amor de Deus jamais, elas
criam em nós um sentimento de adoração cultica, de um ser libação. Cada espremida, cada injustiça, cada abandono, cada maltrato, cada indiferença, cada opressão, cada irrealização que a gente aguardava e que se transforma no oposto de tudo aquilo, cada dor, cada circunstância, cada conjuntura, cada diminuição de liberdade, seja qual for a circunstância, cada frio, cada carência, cada separação sem adeus digno, todas essas coisas são para nós processadas e colocadas diante de Deus como uma oferta de libação do nosso ser e da nossa alma diante do Eterno em amor. Está doendo e eu te ofereço tudo isso como amor grato. Está doendo e eu não nego. Mas eu sou um sacramento, minhas lágrimas são um sacramento porque não tem autopiedade. Minha dor é um sacramento porque não tem autocompaixão. Minha tristeza é um sacramento porque ela não é sinal de desistência. Minha escassez é um sacramento porque eu posso congelar de frio, mas o meu coração continuará quente na certeza de que o Senhor está comigo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Se um cara que sabe que tem tempo para partir, não tem tempo para se partir na vida, entendeu? A gente vai se partindo na vida porque a gente acha que a gente é criaturas que daqui não partirão jamais. Tem gente que não concebe nem a partida de uma casa. Ai, meu Deus, não sei o que vou fazer da minha vida, porque eu vou mudar dessa casa onde eu morei 40 anos. Se eu fosse pensar assim, eu estava doido. Eu já mudei acho que umas 50 vezes de casa na minha vida. Para lá e para cá, e olha, tem um detalhe, eu não consigo sentir saudade de nenhum lugar que eu deixo. Só de pessoas. Lugares, eu morei em lugares muito bons, em lugares mais ou menos, em lugares ruinzinhos, em lugares excelentes, não tenho saudade nenhuma. Melhor lugar, me pergunta, eu sempre vou dizer, a minha casa. A casa que eu estou morando é o melhor lugar. Agora, o tempo da partida é chegado. Quem sabe que vai partir, não tem medo de partir nunca. Não tem medo de mudar, não tem medo de ir, não tem medo de perder. Sabe, vai chegar uma hora em que tudo isso aqui vai ficar. Eu vou partir. Vocês vão me procurar domingo, outro pregará no meu lugar. Eu não estarei aqui. Isso para mim é tão natural como atravessar a rua. Simples. Quando essa convicção que só decorre de intimidade com Deus, de certeza do amor de Deus, da confiança de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem perigo, nem espada, nem coisas de natureza alguma, nada pode se interpor. Quando isso entra em nós para sempre, aí você diz, de toda e qualquer dor, você diz é libação ao Senhor. Você não diz ai de mim, você diz glória a Deus pelo privilégio de ser exprimido na prensa do azeite e vazar de mim não ódio, mas a doçura do amor, a intensidade da fé e a certeza da perseverança. Se me espremerem, eu melhoro, hein? É o que Paulo está dizendo, se me espremerem, eu melhoro. O sumo que sai vai virando cultico diante de Deus. E o tempo da minha partida é chegado. Isso não me diz absolutamente nada especial, porque eu sempre soube que eu ia partir, num certo sentido, eu até almejava partir,
E o que não me fazia querer partir era a vontade de continuar aqui para ser útil no mundo. Mas eu não me alimento deste mundo. Por isso o frio é frio, mas não mata a minha fé. Por isso a dor dos amigos dói, mas não tira a minha amizade com Deus. Por isso as privações me privam, mas não suprimem as riquezas do meu ser. Por isso saudades eu sinto, mas elas não me roubam a presença e a assistência do Senhor. Por isso amigos eu quero tê-los, mas não é a presença deles que fará de mim um ser maior ou mais especial, será apenas reconfortante. Aí olha só como ele prossegue, nos dizendo o que é que tem que haver em nós para que a graça que não nos desnaturalize seja sempre a graça da natureza do fortalecimento de Deus em nós. Combati o bom combate. O cara passa por todas as traições, abandonos, tudo que aqui já se disse, eu já repeti 10 vezes. Você passa por isso tudo quando você escolhe só os bons combates para combater. O problema é que a gente, na maioria das vezes, escolhe os maus combates. Eu vou brigar por este homem. Eu vou brigar por esta mulher. Aí vem um melhor amigo e diz, briga por ela, irmão. Aí a sua confraria de amigas vai entregar de mão beijada, que é isso, cara? Briga por ele. Aí você briga, seduz. Quase vira pombagira celestial para ver se encanta o cara. Ou o combate é grana. Você vai perder essa? Não vou perder não. Aí perde 2 anos numa briga judicial para ganhar uma merreca. E ainda quando não seja, na maioria das vezes eu fico me perguntando, eu que nunca fiz demandas, nunca, espero morrer sem fazê-las. Porque nunca me fez falta, e olha que já me roubaram pra caramba. Fora o que eu doei, que é infinitamente mais do que vocês podem imaginar, tem o que me roubaram. Foram milhões de dólares que já me roubaram na vida. E alguns eu via o cara roubando. Você vai dizer, o cara é doido. Deve ser. Mas é coisa de Deus comigo e minha com Deus, e não se meta na história. Porque eu sei o que eu vou receber, e você fique com as suas causinhas ganhas. Eu quero perder todas e não perder nenhuma lá. Nunca tive que levar ninguém, já tive todas as oportunidades. Aqui em Brasília mesmo, outro dia eu estava me lembrando, eu me esqueço até dos que me roubam. De um cara que me deu um golpe aqui em Brasília, me levou $200 mil no início de 1998. Naquele ano ali, só um português na Inglaterra me levou $500 mil numa coisa que a gente estava fazendo para ver em VTV, ele sumiu com o dinheiro. Deputado Francisco Silva me deu um golpe de $1,5 milhão numa rádio que vendeu para Vind e falsificou todos os documentos e não era verdade. Eu podia botá-lo na cadeia, botei não. Ele é que entrou numa cadeia sozinho, de alma, psicológica, de tudo. Eu estou aqui livrão e não perdi nada. Dinheiro nunca me fez falta, porque a sobra dele eu não usarei e a ausência dele não me faltará, porque o Senhor é o meu pastor mesmo. Vocês já me viram aqui reclamando de qualquer coisa? E vai ser assim até o último dia da minha vida. Combate só se for bom. Para ficar de bate-boca, de gritaria, de discussão, para provar quem tem razão, eu estou fora. Count me out of it. Me inclua fora dessa, pelo amor de Deus, e cada dia mais eu estou passando batido. Não estou querendo nem o relatório da fraude. Deixa o Senhor ver.
Cada dia menos me ponho a ouvir o que dizem, o que pensam, o que falam, o que interpretam. Eu sei que o que importa é que eu tenha uma boa consciência diante de Deus e é tudo. Então, quais são os seus combates? A gente mede os combates por aquilo a que a gente dedica o nosso esforço. Onde é que está o esforço do seu ser? Na direção do quê? Seja honesto, honesta. Não vale incluir o trabalhinho que você vai, bate o ponto e sai, porque até os macacos chimpanzés educados da NASA fazem o mesmo. Estou falando das pulsões da sua alma, em que direção elas estão. Aí você definirá quais são as suas guerras, suas escolhas, seus combates, suas lutas. A minha pergunta é, você tem combatido o bom combate? Ou você vive se distraindo em guerrilhas paralelas? Tudo chama você para uma guerra de outros, ou para um sentimento alucinado que tira você do bom combate, ou de uma procura de algo que você determina que seja aquilo que, em sendo encontrado, vai realizar você e pelo que você luta, briga, se mata e nunca se encontra e nunca se realiza, porque não é o bom combate. O bom combate não é contra ninguém fora de mim, o bom combate começa na minha guerra contra a tolice em mim, contra o culto aos meus sentimentos. Eu os nego, mas não os cultuo. Eu os admito, mas não os internuro. Eu os constato, mas não os choco. Eu digo, eles existem, mas não permito que em mim eles se transformem numa carência, num buraco negro. Combati o bom combate. Ninguém chega nesse nível aqui se não for assim. Qualquer coisa que me aconteça é culto a Deus. Eu sei que o tempo da minha partida é chegado, eu não sou eterno, não estou aqui com a ilusão de que as coisas que de fato valem a vida são imperecíveis. Eu habito o mundo da perecibilidade, o mundo da mutação, o mundo do hoje é, amanhã pode não ser, o mundo em que Demas hoje é amigo, amanhã é um alienado, Alexandre o Latueiro hoje é um discípulo, amanhã é um traidor, a igreja hoje é amiga, amanhã se afasta. Eu hoje estou na casa de um amigo sendo bem tratado, amanhã num cárcere com frio, sem capa e com tédio. Mas e daí? Isso faz parte da libação do ser. E quem não oferece isso a Deus com gratidão está perdendo a chance de se transformar num culto ambulante, de transformar dor em louvor, gemido em gratidão, traição em certeza do amor de Deus, abandono de amigos numa oportunização para se experimentar muito mais intensamente o que Paulo diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Faltou força de todo mundo, mas quanto menos gente ouve, mais o Senhor me fortaleceu. E quando você se desconecta dessa presente ordem de coisas como sendo tudo que daria validação à sua vida, e sabe que em relação a isso tudo, você lida apenas com o fugidio e com o passageiro, e que a sua caminhada por este mundo é uma peregrinação, e no caso dele ele diz com certeza que sabia que o seu tempo já estava na beirada, já tinha chegado. E a minha vida inteira, ele diz, eu escolhi os bons combates. Vocês podem me ver todo marcado, esfolado, mas foram os combates do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, do socorro a quem de fato precisava, da não desistência do amor de Deus em mim em relação aos outros, de não me deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Eu combati o bom combate, completei a carreira. Para você, qual é a carreira?
Tem gente que diz, eu não posso morrer sem que eu me torne alguém. Aí você vai perguntando, quais são esses alguém, esse alguém a ser alcançado, essa carreira. Senão eu gostaria muito de morrer casado, com alguns filhos, uma casa boa, uma no campo, com dinheiro para viajar, sempre com os meus filhos. Foi o que eu nunca tive. E Deus há de me dar a graça de que para eles não falte. Esse é o meu objetivo na vida. A carreira. Quando não é a profissional, quando não é a carreira afetiva, só me completarei quando me realizar assim, assim e assado. E com molho de hortelã. No cordeiro. A gente vive de muita fantasia, umas carreiras que só nos põem na correria mesmo. Mas que não completam nada, são incompletáveis, são não finalizáveis, são irrealizáveis, vocês entenderam? Completei a carreira e guardei a fé. Demas não teve o poder de tirar a fé de mim. Nem Alexandre o Latueiro. Eu continuo tendo fé nos vínculos humanos. Continuo a crer que Lucas é um bom amigo. Estou louco que você, meu filho Timóteo, chegue aqui porque você não nega fogo. Traz a Marcos, que no passado já me deu trabalho, mas amadureceu e me é útil para o ministério. Estou preocupado com Onesíforo, que eu deixei doente em Mileto. Mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e a minha fé está intacta. Dúvida nenhuma sobre nada. Aí quando o coração chega nesse nível, olha o que, desculpem a expressão, brota da gente como uma ejaculação do espírito. Impossível chegar aqui e não vazar isso. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A minha coroa. Eu estou aqui com fome, com frio, carente, só, saudoso, abandonado, traído, largado, esculachado. Mas eu só briguei os bons combates. A minha fé, a minha carreira está completa e a minha fé está intacta e a coroa da vida me está guardada. Ninguém me rouba nada, minha gente. A qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E a maior prova que é assim, é que você lê um pouco antes o início do capítulo 4 e veja como esse cara, que está nesse estado de calabouço, frio, saudade, abandono, traição, perda humana, tudo isso que eu já tenho dito aqui, não considera nenhuma dessas coisas um esmorecimento para ele. Ao contrário, olhem as palavras fortes que ele usa iniciando o capítulo 4, falando com Timóteo, dizendo, olha, não olha para a bagaça, meu filho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, conjuro-te o seguinte, 2 pontos. Prega a palavra. Prega a palavra. Muita gente que desiste do evangelho quando vai vendo crente chato, pessoas traíras, gente que abandona. Você ensina, nunca produz nada, as pessoas vão cansando. Se eu tivesse cansado, há 40 anos atrás eu teria parado dessa história, porque eu nunca vivi um período na vida em que o evangelho não demandasse de mim dizer as mesmas coisas, repetir, ensinar, pregar, instar.
quer seja oportuno, quer não, corrigir, se autocorrigir, ajudar outros, repreender, não espancar, mas enfrentar e dizer não é assim, exortar com longanimidade, com paciência, com esperança, com verdade, sabendo que os dias são maus, haverá tempo em que as pessoas não suportarão o Evangelho, elas vão sentir coceira nos ouvidos, o Evangelho lhes será perturbação total, se recusarão a ouvir a verdade, vão preferir qualquer fábula, qualquer invenção, qualquer construção, qualquer novidade. Tu, porém, sê sóbrio, Timóteo. Em todas as coisas, suporta as aflições, faze o teu trabalho de divulgador do Evangelho, cumpre até o fim o teu chamado na vida, o teu ministério para ser. Agora me diga por que você ficou assim, por que você desistiu, por que você ficou tão preguiçoso. O melhor de nós está preguiçoso, melhorzinho. A maioria está, os que ainda se movem em energia inercial. Outros pararam, embora frequentem, mas interiormente não andam mais. Outros ficaram cínicos, indiferentes. Outros acham que já ouviram tanto, que já sabem tudo demais. Só não internalizam nada que na vida, no menor perrengue que seja, os faça dizer sozinhos no calabouço: mas o Senhor está comigo. O Senhor me assistiu, me assistirá, me fortalecerá. Eu não pararei, eu não desistirei. Eu sei o que me aguarda, eu escolherei para viver os bons combates. Não vou gastar minha vida com as briguinhas que não edificam a eternidade. Vou completar minha carreira de fé, de amor, de perseverança. Vou guardar meu coração inteiro no amor de Deus, sem me envenenar de amarguras. Porque eu sei que a coroa da vida já me está guardada. E que o Senhor me dará a mim, porque Ele é o reto juiz. E é por causa disso, Timóteo, que eu enfrento os Demas que vão embora, que eu acolho os Marcos, que já me machucaram, mas que se arrependeram e voltam. Que eu não fico parado com os Alexandres latoeiros, cancerígenas nas suas ações. Que eu não me desencanto do Evangelho porque a igreja retroage. É por isso, Timóteo, que eu continuo firme aqui, pregando o Evangelho na boca do leão, se for o caso. Vivendo a palavra nas circunstâncias adversas, com fome, com frio, sem amigos. É por isso que eu estou aqui. Na certeza de que o Senhor nunca me deixou nem me deixará. Que quando eu tenho muitos amigos é bom, quando não há ninguém eu continuo sendo uma multidão. E nenhuma obra maligna ganhará o lugar do meu coração. Ninguém terá o poder de me fazer mal, eu não permitirei que ninguém tenha esse poder sobre o meu coração. Alexandre me deixou, mas eu não vou ficar viúvo dele. Demas foi embora, mas eu não vou me sentir rejeitado. A igreja me abandonou, mas eu não estou abandonado. Não terei pena de mim nem um dia. Não chorarei por mim nem um dia. Não direi coitadinho de mim nem um dia. Porque eu não sou coitadinho de nada. Eu sou cheio do Espírito de Deus. O que dói, dói, mas não destrói. O que machuca, machuca, mas não tem o poder de me magoar para sempre. A traição nos perplexifica, mas não tem o poder de nos paralisar se a gente caminha para o alvo.
A carência de amigos, de afetos, indubitavelmente é real e eles fazem falta, mas a ausência deles não me paralisará. Viver bem é bom, sofrer escassez não é, calor é gostoso, frio não é tão bom, capas fazem falta. Eu peço capas, mas enquanto elas não chegam, eu não me entrego ao frio do meu interior, nem do abandono, eu me aqueço no Senhor. Tédio é verdadeiro. A mente precisa de movimento, excitamento, troca. Mas nenhum tédio terá o poder de me paralisar. Eu tenho um mundo interior. Ler, se distrair faz bem. Traze os textos para mim, mas enquanto eles não vêm, o Evangelho roda em mim todo dia, o tempo todo. Isso é assim porque eu sei que já transcendi, porque eu escolhi combater os bons combates, viver para completar a minha carreira, não a dos outros, o meu chamado para ser, e guardar intacta a fé. E eu sei que o que Deus me deu ninguém rouba, ninguém tira, ninguém toma. Quando isso entra na gente, minha gente, nenhuma dor nos paralisará, nenhum abandono nos deixará abandonados, nenhuma carência vai virar um buraco negro no nosso coração, nenhuma saudade nos será um torpor. Nenhuma perda, por mais dura que seja, tirará do nosso coração a alegria de escolher o bom combate, de completar a carreira e de guardar a fé. É isso que, em nome de Jesus, eu peço que aconteça com a gente hoje. Porque se isso acontecer, nós não vamos nos tornar seres invulneráveis, indolores, com reações de ação indolor, como se nada nos tocasse. A vida é a vida, as dores são dores. Elas só não têm mais o poder de nos dominar, de nos paralisar, de nos controlar, de nos auto-vitimar, de nos adoecer de carência, de fazer de nós esponjas necessitadas. Ao contrário, apesar de tudo isso, você lê esse homem e ele é quem espreme a sua própria esponja, porque dele é que vaza a libação. Ele tem para dar, ninguém saca dele, para além do que Deus nele renova. Será que essa não poderia ser a ambição do nosso ser? Agora, isso aqui a gente não aprende andando pela rua, se condicionando, dizendo, eu ouvi, 2 Timóteo 4, eu vou repetir, 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 eu vou repetir. Isso é fruto de intimidade com Deus, de confiança mesmo, de entrega, de abandono da vida a Ele, entendeu? De se largar, de dizer, tu és o meu Deus, eu em ti confio. Nesse mundo, o leão é uma brincadeira. O que faz mal é guardar a maldade no coração. E dessas malignidades tu me salvarás. E eu vou continuar andando como se eu fosse uma libação, um culto a Deus todo dia. Sabendo que qualquer hora eu vou, enquanto eu não for, eu estou aqui para derramar graça. E ninguém vai me secar o amor. Ninguém vai me tirar a esperança, ninguém vai me roubar a fé, nem a confiança, nem a disposição de enfrentar o mal com o bem. Vou escolher sempre os combates que Jesus escolheu. Vou completar a minha carreira, que não é de glórias humanas, é para a glória de Deus. E a minha fé não vai ser mutilada. Dia a dia será acrescentada. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ficar em pé e vamos guardar o Evangelho no coração, em nome de Jesus. Agora olhe bem para mim. O que eu falei aqui foi uma bobaginha. Já está escrito aí num livro meu há mais de 20 anos. Eu já preguei isso aqui no Caminho da Graça uma vez ou duas. Tem fitas minhas sobre isso aqui, muito mais ampliado do que eu falei agora. Então, para alguns que já ouviram, isso é uma bobaginha. Agora, bobaginha é você, que sabe dessa bobaginha e continua a viver uma vida que é uma bobagem. Porque essa bobaginha aqui nos desabobalha para a existência. Tira de nós a imbecilização. Tira de nós as fantasias que o Evangelho não corrobora. Tira de nós a autopiedade, as dorezinhas adoecedoras. Tira de nós esse ai, meu Deus, fulano, beltrano, no mundo, a reclamação. Perdoe o mundo, meu irmão. O mundo é assim mesmo, perdoe o mundo. Você é discípulo de Jesus que disse, Pai, perdoa Demas, Alexandre, todo mundo que não sabe o que faz. E a igreja também. Agora, se eu sei o que eu faço, não é porque eles não sabem que eu esquecerei o que é bom. Eu vou continuar no meu caminho. Não vou deixar que nenhuma carência vire um buraco negro, que nenhuma saudade vire uma paralisia, que nenhuma privação me torne uma desculpa. Eu vou prosseguir, ninguém me parará. Eu só vou parar quando sentar no trono com a coroa na cabeça. Mas aqui ninguém vai me parar. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhuma traição, nenhum abandono, nenhuma carência, nenhuma saudade, nenhum desemprego, nenhum dinheiro contado, ou quase nenhum, nada vai me tirar do meu caminho de certezas em Deus. Eu não esmorecerei. Eu vou completar o que eu tenho que completar, vou guardar o que eu tenho que guardar, vou escolher o que é bom para lutar. Vocês não me encontrarão nas brigas bobas e mesquinhas desta vida, é o que Paulo está dizendo. Eu não tenho energia para vazar na direção de vampiros, nenhuma. Está toda ela guardada para o que é bom. Quem entende isso, quem entende essa bobaginha, se desabobeia, se desembabaca, fica salvo da idiotice, vai ficando protegido do espírito da carência que gera autovitimização, e quando a autovitimização chega com autocomiseração, pelo amor de Deus, a gente está no colo de Satanás. Aí ele diz, vem cá, deixa eu te ninar, meu querido, vem para a redinha do papai. Aí você vai ver as carícias do bicho. Para onde ele vai te levar? Ah, te abandonar, eu vou te levar para o pessoal que não te abandona. Aí daqui a pouco você está escravo de outros. Vai sendo jogado daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Vira assim você. Perguntando, por que, Senhor? Pelo amor de Deus, é porque você não acredita nas bobaginhas. E eu vou pregar bobaginha até o último dia da minha vida. Porque essas bobaginhas são eternamente salvadoras. Quem as pratica anda na vida sem esmorecer. Não é um ser mineral e nem é algodãozinho doce. O que dói, dói, mas não para, não nos paralisa. O que chega, chega. Mas não se torna referência final para nós. A gente transcende, a gente sabe para onde está indo. E quem quiser vir com a gente, vem. Quem não quiser vir, fica. Nós não pararemos por nada e nem por ninguém.
Agora veja como toda hora você para por alguma coisa, por alguém, por qualquer circunstância, tudo tira você do alvo, do objetivo, tudo e se intercala, tudo torna alguma coisa intermitente para você, e você nunca prossegue, nunca chega lá, nunca conclui nada, está sempre parando etapas para recomeçar, e nunca nada se enraiza, nunca essa graça vira rocha em você. Vamos orar? Pedir a Deus que não deixe que a gente tenha ouvido mais uma vez a exortação do Evangelho, com aquela mente esquecediça, como o Tiago diz, como aquele quem olhando no espelho, naquela hora, naquele momento, se enxerga, mas logo depois vira as costas e faz o possível para lembrar da própria cara que o Evangelho descreveu acerca de nós. Aí essa pessoa nunca tem cura, nunca desenvolve o caráter íntegro que enfrenta com perseverança, sem dubiedade, os combates, tribulações, dificuldades, abandonos, carências, saudades, privações desta vida. Vamos dar as mãos. Senhor Jesus, nenhum de nós aqui está na privação de um calabouço. Tem ninguém aqui passando frio, nem fome, nem nudez, nem com uma espada perseguindo. Não há ninguém aqui com nada a reclamar. Porque tudo que nos acontece é o que acontece a todos os outros. E o que nos tem acontecido não tem sido nada, nós temos sido poupados de tanta coisa. Mas ainda assim nós somos tão frágeis, tão moles, tão desistentes, tão sem perseverança, tão distraíveis, tão sem raízes, tão sem continuidade, tão sem consistência, tão capazes de brigar a briga dos cães, ao invés de combater o combate do amor de Deus, tão capazes de deixar a fé por qualquer que seja a impressão nova, tão incapazes de completarmos a carreira do nosso chamado, voltando sempre atrás, sempre com dúvida, sempre com questões, sempre com atrasos, sempre parando no caminho. Por favor, não deixe que as circunstâncias da vida se transformem em pretextos para nós. Existem traições, sim, abandonos, sim. Gente que diz que é, mas não é, que some, sim. Inconsistências para todo lado, sim. Privações, às vezes, sim. Frio, às vezes, no corpo e na alma, sim. Saudade, muitas vezes, sim. Mas nenhuma dessas coisas nos para, Senhor. Nós estamos aqui para irmos rasgando ferro, aço, para irmos penetrando em rochas em Teu nome, para irmos saltando outeiros em Teu nome, para irmos mudando montanhas de lugar em Teu nome, para na frieza reconhecida termos um coração aquecido, para que no abandono tenhamos mais intimidade contigo ainda, para que na fome de afeto nós não façamos jejum do Teu amor no nosso coração. Por favor, nos ensina essas verdades simples que têm o poder de mudar a nossa vida para sempre, se a gente perseverar nelas todo dia, quando dói e quando não dói. É o que eu te peço por mim, pelos meus irmãos e irmãs todos aqui, e por aqueles infinitamente
maior em número que nos assistem na TV. Que a tua palavra tenha chegado a eles com força inimaginável e que muita graça tua esteja sendo derramada agora sobre todos nós, que a ti oramos com a oração que tu nos ensinaste a orar, não a rezar, não a repetir mecanicamente, mas com espírito, com convicção grata e lúcida, e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aleluia.